Olá, nós vamos começar então agora a rota do conteúdo, que vai falar os 5 passos básicos essenciais para o seu cliente sair do ponto A que ele se encontra para poder chegar no ponto B. E esse avião aqui com essa rota, quem é? É você, com seu produto, com seu serviço e com seu conteúdo. Então, primeiro de tudo, o primeiro passo básico, o que é conteúdo, né? Conteúdo é tudo que você posta, tudo que você escreve, que coloca, que seja no feed, que seja nos stories, que seja numa mensagem de WhatsApp, de Telegram, de e-mail, de página de vendas, tudo ali que você tem de comunicação com o seu cliente, com a sua audiência, com o seu lead, com o seu avatar, tudo isso são sinônimos, é tudo a mesma coisa, tá? Tudo isso a gente chama de conteúdo. E basicamente aqui hoje eu vou falar de conteúdo para Instagram. Por quê? Porque hoje a maior vitrine que nós temos para poder vender, para poder nos comunicar, é o Instagram, né? Então, o que é o conteúdo do Instagram? É tudo que está ali no seu feed e no seu stories. No seu feed, você tem as opções de conteúdo: IGTV, Reels, Card, Carrossel e vídeo. O IGTV são vídeos acima de 1 minuto. Então, você tem que ter um aplicativo específico que chama IGTV para você baixar por lá esse vídeo que for acima de 1 minuto. O Reels, você faz ele através do seu Story. Ele tem lá uma opção de Reels. E aí você consegue fazer videozinhos de 15 segundos e de 30 segundos. Consegue fazer algumas animações. A gente tem o card. O que significa o card? É aquela imagem única, sabe? Que tem lá no seu feed. Uma imagem só. A gente tem o carrossel, que são vários cards postados de uma vez só. Então, a pessoa tem que ir passando esses cards. E a gente tem o vídeo. Esse vídeo seria o vídeo com duração até 60 segundos. Por quê? Porque se passar de 1 minuto, ele vira IGTV. E a gente tem também a forma de conteúdo do Instagram do Stories. O Stories é aquele que fica na bolinha redondinha lá, que você consegue fazer lives, consegue fazer Reels, consegue fazer também card. Por que também card? Porque no Stories também fica fixo lá por 24 horas uma imagem fixa que você queira deixar, né? A gente tem o carrossel, que exemplificando o que é o carrossel. Quando você faz, por exemplo, um videozinho, com 15 segundos, os stories acaba. Então, você tem que continuar no próximo. Continuar no próximo. Isso, você faz um carrossel no seu stories, né? E a gente tem o direcionamento. O que é isso? Quando você fala para poder clicar, para arrastar, para fazer alguma ação dentro do seu stories, você tem esse direcionamento. Várias pessoas tentam colocar direcionamento para alguma coisa, mas não conseguem. Isso é normal, tá, gente? Por quê? Aquele arrasta para cima que a gente vê em perfis grandes de famosos, a gente consegue quando tem acima de 10 mil seguidores. Se você tem menos do que isso na sua audiência, você não vai conseguir. A única coisa que você consegue lá em cima assim, do Stories, você tem o desenho de um clips. Esse desenho do clips, você consegue direcionar, você consegue colocar junto no seu Stories algum vídeo do seu IGTV. Aí sim você consegue o arrasta para cima e a pessoa vai ser direcionada para o seu vídeo de IGTV. Então, a única forma de você direcionar alguém, se você não tem mais de 10 mil seguidores, na forma de arrastar, é linkando um vídeo seu do IGTV, tá? E a gente tem também ali nos stories uma forma de direcionamento, quando você pega um post seu do feed, aí tem um aviãozinho lá para compartilhar, você clica no compartilhar e tem a opção compartilhar no stories. Então você consegue direcionar o conteúdo do seu feed para o seu stories. Então são essas formas de conteúdo que a gente tem especificamente para o Instagram. E aí, por que as pessoas usam o Instagram e por que eu falo diretamente para o Instagram? Porque hoje ela é a rede social que está mais objetiva, rápida, que as pessoas estão mais utilizando. E a gente tem 4 formas de utilizar esse Instagram. As pessoas entram para se divertir, para conversar, para comunicar,
para ter algum aprendizado, para conseguir aprender, né, alguma coisa, e para poder vender especificamente. Então, temos essas 4 formas. Isso quer dizer que vocês têm que escolher qual forma vai usar? Não, vocês podem usar as 4, porque como vocês estão vendo na dica aí, ó, você pode usar, não precisa escolher um só. Por quê? O Instagram, vamos comparar aí como um programa de televisão. Você vai no Faustão, vai no Luciano Huck, qualquer tipo de programa de televisão. Ele funciona com quadros, não é? Quadros de diversão, de entretenimento. Por que que tem que ter vários quadros? Por exemplo, Dança dos Famosos, videocassetadas, aquele depoimento lá de famosos, que eu não sei o nome. Enfim, são vários. Porque se sempre forem os mesmos assuntos, os mesmos temas, ninguém vai querer, ninguém vai gostar, ninguém vai assistir. E é um programa contínuo, né? Ele é uma apresentação recorrente. Desculpa, ele é uma apresentação recorrente. Então, precisa ter esses quadros, assim, para poder fazer a pessoa se interessar e sempre estar te seguindo. Então, o que é o ideal? Você faz um cronograma, um planejamento do seu conteúdo para poder postar no seu Instagram, e aí um dia você faz um conteúdo divertido, o outro dia você faz comunicando algo, no outro você indica, você fala dicas, ensina para ela dicas para ela solucionar alguma coisa que ela precisa. E você vende também, porque não é errado, né? As pessoas estão muito desacostumadas a vender, a se vender. Mas desde que a gente nasce, que a gente tem um relacionamento com as pessoas, a gente se vende o tempo todo. Mas a gente não é acostumado com isso, né? Você vende a sua imagem, você se vende para um companheiro. Para casar, por exemplo, eu tive que, entre aspas, vender a minha imagem, vender que eu era uma pessoa legal, vender que eu era uma boa companhia, vender que eu seria uma boa esposa, né? Então, a gente, para seus amigos, você vende a sua companhia para eles. Eu não estou falando aspecto de dinheiro financeiro, não, tá, gente? Eu estou falando que você faz propaganda de você o tempo inteiro para as pessoas. Então, não é errado você vender. Venda, que tá tudo certo, tá? E aí, dentro do Instagram, como é que a gente faz? Como é que a gente aplica esse conteúdo? Por que que a gente aplica esse conteúdo? Porque a gente precisa atrair as pessoas. A gente precisa atrair. Como que a gente vai atrair a nossa audiência, os nossos seguidores, os nossos leads e os nossos compradores? Através dos canais que a gente está dizendo que é do Instagram. Como que a gente atrai também? Criando um relacionamento. Como é que a gente vai criar esse relacionamento? Através dos nossos conteúdos, de vídeos, de artigos, de aulas, né? Fazendo conteúdos para iscas, chamando ela para alguma coisa. Então, a gente consegue, esse conteúdo, ele existe para quê? Para fazer a atração, para fazer o relacionamento e para converter. Converter em quê? Em vendas. Todo mundo está aqui para poder aprender a usar o conteúdo para conseguir vender o seu produto ou o seu serviço, né? E aqui na Rota do Conteúdo, a gente vai parar nessa parte de conversão. Por quê? Porque mais para frente a gente ainda tem um remarketing, tem uma alavancagem, que tudo isso a gente também utiliza conteúdo estratégico, atrativo, persuasivo. Mas aqui na Rota do Conteúdo a gente vai ficar nessa primeira parte, tá certo? Então, primeiro de tudo, vou fazer um conteúdo. Conteúdo é tudo que a gente posta. Para eu fazer um post, o que que eu preciso primeiro? De uma headline. Mas o que é isso, Roberto? Que bendita é isso, headline? Poucas pessoas sabem, tá? O que é headline. Mas é um título. Mas não é um simples título. É um título que você precisa utilizar de algumas artimanhas para poder fazer com que a pessoa se atraia por aquele post, para que ela clique naquele post, para poder ver o que tem lá dentro, que seja um vídeo, que seja uma imagem, que seja um carrossel, enfim, para ela ser atraída para clicar no seu post, precisa ter uma headline. E essa headline, ela vai gerar no seu cliente, na sua audiência, ela precisa gerar pelo menos uma dessas 4 emoções que estão aqui, ó.
ela precisa gerar curiosidade, precisa gerar medo, ganância ou urgência. Existem outros tipos que vocês vão ver aí no mercado, mas basicamente todos eles remetem a essas 4 emoções aqui. E aí aqui do lado eu coloquei alguns exemplos para vocês do meu próprio feed, tá? Então eu vou analisar aqui com vocês para dar alguma ideia de como é colocar essas emoções dentro de uma headline. Por que ninguém vê meu post? Só de ter a interrogação aqui, ó, vocês já sabem que é curiosidade, né? Mas ao mesmo tempo, ela gera uma emoção de medo. Por quê? Nossa, ninguém tá vendo meu post mesmo. Por que será que ninguém tá vendo meu post? E aí a gente vem na segunda. O motivo para você aparecer no seu feed. Quem tem medo de tirar foto, de fazer vídeo, de aparecer no feed, vai gerar essa emoção de medo. E também vai gerar curiosidade. Fala, uai, deixa eu saber o motivo, por que eu preciso de aparecer nesse feed? Aí a gente vem no outro, tá perdendo dinheiro tentando vender? Opa, a curiosidade primeiro aí, ó. Aí vem a ganância. Nós perder dinheiro, eu não posso perder dinheiro. E ao mesmo tempo eu estou gerando medo. Será que eu estou perdendo dinheiro? E aí vem a urgência. Eu não posso perder dinheiro. Então, será que eu estou perdendo? Deixa eu ver. Nessa headline, eu usei o gatilho de todas essas emoções, né? Então, ó, vontade de vender, armadilhas no seu lançamento. Quer bombar seu Instagram? Use suas experiências para vender mais. Todas essas headlines aqui, vocês podem ver que pelo menos uma dessas emoções eu usei para poder gerar em você. Eu desencadeei. Você lendo a minha headline, eu desencadeei em você uma dessas 4 emoções aqui. Então, isso é a headline e o básico que precisa para você pensar em escrever uma. E aí a gente passa para o segundo item aqui, que é essencial num conteúdo, num post, que é a copy. O que é essa copy? Poucas pessoas também sabem exatamente o que é. É um texto, gente. Texto. Porque tem gente que chama de legenda. E aí algumas pessoas confundem, porque legenda, sabe quando você está vendo um filme legendado, que aparece a legenda lá embaixo no vídeo? Isso é legenda. Só que quando você está digitando no seu celular lá, para poder escrever o texto, também aparece legenda. Então, algumas pessoas se confundem. Mas não, é o texto que acompanha o seu post, que seja vídeo ou que seja imagem. Tem alguma coisa escrita ali acompanhando o seu post? É uma copy. Só que essa copy também, ela está em absolutamente tudo que você vê. Por quê? Porque essa copy é o que. Qual é a tradução de copy? Né? É um texto, mas não é um simples texto. É um texto que vai fazer com que a pessoa que está lendo faça o que você quer que ela faça. Então, é um texto persuasivo. E aí, essa copy, o que ela precisa gerar, então? A primeira coisa, antes de você começar a escrever a sua copy, no primeira linha ali, aquela que aparece antes do mais, daqueles 3 pontinhos do Instagram, primeira coisa que tem que vir escrito é algo para chamar a atenção do seu leitor, do seu seguidor, da sua audiência, do seu lead, do seu cliente, do seu avatar. Chame como você quiser, tudo a mesma coisa. Então, ela tem que gerar essa atenção através de algum impacto. Sabe quando as pessoas, eu não sei se aí onde vocês estão, na cidade de vocês, ainda tem pessoas distribuindo panfleto. Mas sabe quando, na época que você parava em todo sinal e tinha alguém te entregando um panfleto? No início era até curioso, a gente pegava. Mas agora está tudo tão igual, todo mundo distribuindo o tempo todo, que você não tem nem curiosidade mais de saber o que está. Então imagina, a internet é a mesma coisa, o Instagram é a mesma coisa. Está abarrotado de gente entregando seus produtos, seus serviços, o seu conhecimento. Então, todo mundo que está ali na internet são distribuidores de panfleto. E o que você precisa fazer para se destacar? O que você faria na rua, por exemplo, se você fosse distribuir panfleto? Como que você acha que causaria o impacto, a atenção das pessoas para que elas peguem seu panfleto? Aí a analogia que eu costumo fazer é sempre assim, imagina que tem alguém distribuindo panfleto pelado. Vai chamar a atenção de todo mundo e vai causar um grande impacto.
que seja para o susto, que seja pelo horror, que seja pela beleza, porque se for alguém bonito, né? Então, depende do que vai gerar, mas vai gerar um impacto e vai chamar atenção. Todo mundo vai querer pegar esse panfleto. Então, o que eu costumo dizer para todos os meus clientes e o que eu penso quando eu estou escrevendo as minhas copies, porque sou eu que escrevo. E eu tenho vários clientes também que quem escreve sou eu. Como que eu vou distribuir o panfleto pelado para essa pessoa que está lendo o meu post aqui na internet? Eu sou distribuidora de panfleto pelada, né? Então, a primeira frase tem que sempre causar esse impacto. Então, sempre pense, vou distribuir panfleto pelado agora. Qual que é a primeira frase que eu vou colocar de acordo com esse assunto? Logo depois, a gente vem com o desenvolvimento daquele assunto. E essa primeira frase de impacto, gente, pode ser com perguntas, tá? Se você fica na dúvida, é mais fácil começar essa frase perguntando algo. Mais para frente eu vou dar uns exemplos para vocês. E aí a gente vem no desenvolvimento e contando uma história. Essa história, a gente escuta muito falar dentro do marketing, eu não sei se vocês já ouviram dizer, chama storytelling, que nada mais é do que contar uma história. Por que é importante nesse desenvolvimento contar uma história, mesmo que seja bem pequena? Porque isso causa empatia nas pessoas, causa uma aproximação, né? Porque a pessoa vai se identificar, ela vai pensar assim, nossa, isso aí também aconteceu comigo. Então, gerando essa empatia, essa conexão, fica mais fácil dela conseguir ler o restante e desse texto ser persuasivo para chegar no final, ela fazer o que você quer. Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, no terceiro item, depois do desenvolvimento da história, você dá uma solução ou dá uma dica para ela. E aí, logo depois, você chama para ação. Por que chamar para ação? Porque a pessoa está lendo tudo ali, ó, que você pensou para ela, você chamou atenção distribuindo sua informação de forma, né, pelada, você contou uma história, pegou uma conexão com a pessoa, você deu a solução para o problema que você botou na ferida dela lá em cima, por exemplo, aqui você falou de alguma dor dela, e aí aqui você falou assim, essa dor quando eu caí, eu ralei e tal, que tá ardendo, a pessoa, nossa, eu também ralei, caí, tá ardendo. Aí a solução é, aqui, mas eu tenho um remedinho aqui para você, ou, você pode chegar na sua casa, passa sabão com água e passa uma toalhinha que vai melhorar. Então, ou você fala que tem a solução, ou você dá uma dica prática para ela fazer ali, assim que ela terminar de ler seu post, e que vai funcionar, tá, gente? Não pode ser uma dica que não funciona, não. E aí, no final disso tudo, o que você tem que fazer? Se você não chamar a pessoa para poder ter uma ação ali, você vai perder essa pessoa. Então, o que é a chamada para ação? Você gostou desse post? Curte, comenta, compartilha, marca alguém. Ou você está vendendo alguma coisa? Clique no link da bio. Ou me manda um direct. Você precisa direcionar a pessoa para fazer alguma ação que você quer, de acordo com tudo que você escreveu lá em cima, tá? E agora eu vou te mostrar alguns exemplos meus, que é aqui, ó, na copy, por exemplo. Esse é um post que eu fiz, que foi um card, não é um carrossel, não é um vídeo, nada, é uma imagem fixa. Então, eu vim com a headline, copy. Se você não souber fazer, você não vende. O que eu gerei nessa copy? Primeiro que eu gerei curiosidade, para quem não sabe o que é copy. Eu gerei ganância. Não, mas eu quero vender, então eu tenho que saber fazer isso, né? Então, só aí já tem dois. E aí eu vim na minha copy. Hoje em dia, o que você faz? O que faz você decidir comprar alguma coisa? Isso não foi uma distribuição de panfleto pelada desesperada, tá? Isso foi uma distribuição de panfleto um pouco mais sutil. Mas eu fui com uma pergunta. Geralmente, perguntas chamam a atenção das pessoas. E aí eu vim com a minha historinha, com o meu desenvolvimento. Eu decido comprar por 2 motivos. Então, se você não vende produtos ou serviços famosos, já tem uma marca por si só, já vende sozinho, você precisa aprender a fazer a copy para aumentar a venda, para educar seu cliente, sua audiência, né? Então, eu falo com ela, e aqui em cima eu já falei que a copy é o texto persuasivo. Então, foi um desenvolvimento com uma história, foi uma solução que eu trouxe para ela, que ela tem que fazer uma copy persuasiva, e aí no final eu chamei ela para ação. E você?
Já pensou no que te faz decidir comprar alguma coisa? Me conta aqui nos comentários. Então, eu não perdi essa pessoa, tá? E aí, agora um outro post que eu fiz. Isso aqui foi um vídeo, dá pra gente ver aqui embaixo. E a headline, vontade de vender? Opa, a ganância aí, a curiosidade aí. Eu quero, né? Como é que eu quero? Eu tô com vontade de vender. Deixa eu ver isso aqui. E aí eu vim para minha copy. Você posta conteúdo, faz story, faz live, reels e muitos posts que acha bacana e mesmo assim não vende. Aí, ó, a escravidão de conteúdo, né? Eu faço tudo isso e não vendo. Por que será que eu não vendo? E aí eu fui discorrendo essa copy com o que eu falei que precisa e no final a chamada para ação. Aproveita e marca alguém que você sabe que precisa avaliar esses itens no perfil. E quais são os itens? Esse que eu coloquei aqui em cima, ó. Então eu dei uma dica, eu dei uma solução que a pessoa na prática, ela vai acabar de ler o meu post, vai lá fazer e ela já vai ver resultado dessa dica que eu dei, né? Então isso é bem importante. E chamada para ação, gente, dentro do marketing digital, ele pode ser chamado de CTA, tá? Call to Action, ou CTA, porque eles já portuguesaram, então pode ser uma das duas formas. E aqui eu tenho o vídeo que eu fiz de 2 minutos, então foi um IGTV, a gente tem o símbolo aqui embaixo também do IGTV, e a minha headline, armadilhas no seu lançamento. Armadilhas, eu gerei a emoção do medo. No seu lançamento, quem está lançando algum produto online vai querer assistir isso daí para poder saber qual a armadilha que tem dentro de um lançamento. E aí, olha a copy como é que está pequenininho. Eu não preciso escrever uma copy grande. Por quê? Porque lá dentro eu já passo todas as informações dessas armadilhas. Então, eu não preciso escrever muito aqui. Isso também é uma forma de diferenciar uma copy grande de uma copy pequena. E aí, o que eu escrevi? Contratou alguém para te ajudar no lançamento do seu produto? Isso é o que a maioria das vezes acontece. Olha como que eu chamei a atenção. Porque a maioria das pessoas que vão fazer lançamento e que não sabem o passo a passo, contratam alguém para fazer pelo menos uma parte desse lançamento. E aí, o que eu já fiz? Eu não fiz desenvolvimento, não fiz nada, porque isso tudo está dentro do vídeo. Então, eu já vim para o CTA, para chamada para ação. Fica de olho, no mínimo, nesses 2 itens que eu falo no vídeo. Então, eu chamei a pessoa para poder assistir o vídeo através da curiosidade de saber quais são os 2 itens, porque eu não falei eles aqui, né? E aí, aqui eu só expliquei que essa pessoa que eu estou conversando, porque não aparece ninguém aqui, só eu, é um planejamento real com uma cliente minha de copy headline, que eu tenho uma cliente que eu crio para ela as headlines e as copies de acordo com os assuntos do planejamento de conteúdo que a gente faz. E aí, agora vocês devem estar perguntando, ok, eu já sei onde que está o conteúdo, quais são os tipos de conteúdo, o que eu preciso colocar, que é a copy ou headline, mas como que eu vou saber o que postar? Como saber o conteúdo certo? Porque eu posto e não faz diferença para minhas vendas, não faz diferença para o engajamento, não faz diferença para a visualização. Engajamento, o que é? É qualquer ação que a sua audiência, que o seu público, que o seu seguidor faça com o seu post, seja curtir, comentar, compartilhar ou salvar. Essas 4 ações chama-se engajamento, tá? Então, como saber esse conteúdo certo? Primeiro de tudo, você precisa pensar no seu cliente. Quem é a pessoa que pode comprar o que você está querendo vender? Que seja um produto digital ou que seja um produto físico, tá? Não faz diferença. Por quê? Porque você está usando a rede social, você está usando o Instagram para vender. Mas isso não quer dizer que vai ser só um infoproduto, certo? Então, primeiro você vai pensar no seu cliente que vai comprar. E aí, eu costumo dizer que para pensar no nosso cliente, a gente tem que saber do DDoC dele, das dores, dos desejos, das dúvidas, das objeções e das crenças. Se eu não souber nada disso daqui do meu cliente, eu não vou conseguir fazer um bom conteúdo que vai conectar com ele. Se eu não fizer um conteúdo que atinja uma dessas 5 coisas do meu cliente, ele não vai ter curiosidade para poder clicar no meu post e muito menos comprar o que eu estou vendendo. Segundo, que solução que você tem para dar?
Como que você pode resolver esse DDoC do seu cliente? Porque não tem como você saber que solução que você dá se você não sabe o que seu cliente precisa. Por isso que o cliente é em primeiro lugar. Depois, em cima do DDoC do seu cliente, você vai ver a solução que você consegue dar para aquilo. E o porquê que é importante essa solução? Porque você só vai conseguir vender para ele se você tiver uma solução que ele consegue, né, usar. E essa solução também vai ser um motivo, uma forma de conteúdo. Vai ser um dos conteúdos que você vai falar dentro do seu Instagram, nos seus posts. Então, além do DDoC, você também vai falar da solução que você entrega para ele. E em terceiro lugar, que serviço e que produto você consegue vender, que você vai conseguir o resultado, no caso, a solução, para o DDoC do seu cliente. Então, tá tudo ligado, tá vendo? O conteúdo certo para você postar está em cima desses 3 itens aqui, ó. Se você postar algum conteúdo que não comunique com isso, não é um conteúdo assertivo que vai te gerar aumento de visibilidade e aumento de vendas, certo? E aí, agora que a gente já sabe quais os tipos de conteúdo, que ele deve ter a headline e a cópia atrativa, o que você vai fazer para mim? É uma prática para fixar isso tudo sobre conteúdo que eu te passei. Você vai lá no seu Instagram. Primeiro você vai pegar um papel e a caneta. Aí você vai lá no seu Instagram e vai ver os últimos 9 posts. Por que últimos 9, Roberta? Por que eu não posso ver só o primeiro, só 2, só 3? Porque quando a pessoa pega o celular para poder olhar um Instagram, o que aparece primeiro que ela não precisa rolar muito? Aqui, ó. Aparece os 9 primeiros posts. E geralmente as pessoas não querem ficar rolando página. Então elas vão nos primeiros. E os primeiros são de 9 a 12, depende do tamanho da tela do seu aparelho. Então, os últimos 9. E aí, o que você vai se perguntar para você verificar? Qual o formato que ele está? O que é o formato mesmo? Ele está no IGTV, no Reels, no Carrossel, né? No feed, no card, no IGTV, no Reels ou no vídeo, ou no Carrossel. São 5, né? IGTV, Reels, card, Carrossel, vídeo normal e tem o Lives também, quem já baixou. Mas a live também fica no formato IGTV, então caiu para o IGTV. Ele tem headline? Essa headline está gerando, está causando alguma dessas emoções que eu falei para vocês? Ela está gerando medo, está gerando curiosidade, está gerando urgência, está gerando medo, ganância, curiosidade e urgência. Ela gerou uma dessas 4? E a copy? Sua copy tem aquela estrutura base de atenção, impacto, desenvolvimento ou história, né? Uma solução ou uma dica, a chamada para ação. Então, você vai anotar desses últimos 9 posts se está de acordo com tudo que a gente falou. Por que isso é importante, gente? Para ir fixando no seu cérebro o que você precisa fazer para os próximos, para que o próximo post que você faça não falte nenhum desses itens e o seu post realmente fique atrativo, realmente ele fique persuasivo e mais pessoas queiram clicar nele para poder ver o que é que você está falando. Porque antes de vender, primeiro a gente precisa engajar. As pessoas precisam saber que a gente existe, elas precisam saber o que a gente vende, o que a gente faz por elas, para depois elas comprarem. E elas só vão conseguir isso através do seu conteúdo. Então, bora para ação, pega lá papel e caneta, vai lá no seu Instagram e vê os seus últimos 9 posts, como que está essa estrutura desses posts. E aí a gente se vê no passo 2. Até daqui a pouco.